Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Deus, ele dá um mandamento: não coma da árvore do bem e do mal. O resultado disso seria a morte, a consequência da desobediência. Deus não dá a morte, Deus dá a vida e dá as advertências de como permanecer com vida. A serpente diz: não obedeça. A consequência natural disso seria a morte. A serpente quer trazer a morte. A desobediência, Satanás revestiu com uma embalagem. Ele falou que o ser humano seria portador de um conhecimento escondido. Ele falou: sereis como Deus. Dessa maneira, ele tenta atrair o ser humano desde o princípio para o ocultismo. Ao estudar sobre o segundo mandamento, nós veremos que o ocultismo e a idolatria da imagem de escultura, eles têm uma relação íntima desde o princípio. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18. As escrituras sagradas são iniciadas não a princípio por meio da mão de um profeta, mas sim pelo dedo do próprio Deus gravando em pedras a sua vontade. É isso que os 10 mandamentos representam, a vontade divina. Estudaremos hoje sobre o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Em todas as culturas, em todos os povos, o inimigo trabalhou para que a desobediência seguisse um padrão, enquanto Deus sempre colocou: não farás imagem de escultura. Nós vemos que na cultura grega antiga, temos a imagem aqui de Asclépio, que seria fundador da primeira escola de medicina, com a sua serpente enrolada num cajado. Até hoje, na medicina, prevalece o símbolo da serpente toda enrolada. O paganismo está presente em todas as coisas. Nas religiões, imagens de figuras que tiveram alguma relevância religiosa colocam imagens, esculturas, para venerá-las, honrá-las, exaltá-las. Deus estipulou muito bem que, para honrar o Criador, ele orienta para que não sejam feitas esculturas. Nós temos também a imagem da cruz, a imagem daquilo que trouxe sofrimento, tortura para o nosso Salvador, como sendo algo muito importante para estar em nossas casas, em igrejas. Ora, se a cruz fosse tão importante assim, Jesus teria ressuscitado junto com a cruz, teria andado com a cruz pregada, ele teria também subido com a cruz para o céu. Aliás, não sei se vocês sabem que a cruz, para o catolicismo, é um santo. É tanto que tem muitas cidades chamadas de Santa Cruz. Existem orações feitas para a Santa Cruz. E, na verdade, a cruz foi o último lugar em que os primeiros cristãos gostariam de estar. Pedro mesmo fugiu da cruz. Nenhum dos apóstolos gostaria de ter o símbolo da morte do seu Senhor nos seus lares. Parece muito com a imagem de Maria e o menino Jesus, mas não é. É uma imagem que os pagãos usavam e usam em tempos pagãos. O catolicismo, que veio desde a época de Constantino, imperador romano, eles apenas denominaram esses deuses pagãos com nomes cristãos, com nomes de figuras bíblicas, para unir o império pagão e cristão ao mesmo tempo, que é o que acontece hoje com as religiões. Eles querem unir os pagãos e os cristãos, dizendo que Deus é o mesmo em todas as religiões, e não é. O nosso Deus, ele é o Criador. Os outros deuses, eles têm cargos específicos. Tem o Deus da chuva, o Deus do casamento, o encarregado da porta do céu, e aí vai. A Bíblia não nos traz isso. Temos aqui uma imagem onde o Pai e o Filho vai coroar uma terceira pessoa, coroar Maria. Mais um dogma misterioso. Maria é exaltada como um Deus. No dicionário, o que é idolatria? Encontramos aqui: culto que se presta a ídolos. Ela tem o sentido também não simplesmente de culto a imagens, mas também a pessoas. Amor excessivo, admiração exagerada, fanatismo dos fãs, daqueles que são estrelas no mundo da música, do cinema. Mais um dos significados no dicionário
imagem que representa uma divindade e que se adora como se fosse a própria divindade. Dicionário Wise. Nas religiões, não é novidade. As religiões protestantes agora adotaram, com o passar do tempo, a figura da cruz como sendo algo da sua própria religião, adotando isso como sendo parte de sua história. E na história do protestantismo não se usava cruz. O ídolo também é uma pessoa ou coisa interessante, admirada, que é objeto de veneração. Então algumas pessoas fazem figuras de personagens que ficaram famosos na sociedade e colocam a imagem em uma praça para daquela maneira homenagear um cidadão importante que viveu naquela localidade, né? A partir do ano 2000, o Papa da época falou que as religiões deveriam fazer imagens de seus fundadores, de seus pioneiros, aonde eles deveriam contar a história de suas denominações através dessas imagens. E muitas denominações passaram a fazer essas imagens aí como sendo simplesmente uma maneira de contar a história. Vemos aí uma imagem e líderes religiosos inaugurando como sendo uma coisa fantástica. Vemos aí guardadores do sábado, felizes por homenagear a inauguração de imagens. Na tradição judaico-cristã, segundo o dicionário, imagem representativa de uma entidade fantástica ou a própria entidade, considerados de maneira equivocada e herética, portadores de atributos divinos. Então nós vemos aqui uma pessoa que aonde ela passa as pessoas dobram seus joelhos, o exaltam como vossa santidade, não só ela como muitas outras figuras, mas essa aí é exaltada como a suprema santidade na terra. As figuras dos super-heróis, cada um com poderes fantásticos, batem de frente com os heróis bíblicos, homens que foram usados por Deus como Espírito Santo de maneira poderosa. E ao apresentar essas figuras desses seres poderosos, aquelas figuras, aqueles contos bíblicos perdem o seu sabor, porque eles tentam criar figuras para competir, para desinteressar os leitores, para que não tenham atenção para as fantásticas histórias da Bíblia. Na tradição, imagem representativa de uma entidade fantástica. Coloca-se Maria como sendo uma entidade de poderes fantásticos que realiza milagres. As imagens que colocam a figura de Maria seria uma figura que está associada a um reinado, colocam ela com a coroa, assim como vários outros personagens católicos. Imagem mostrada aqui em uma sede evangélica, onde várias esculturas colocadas não percebem que o inimigo os incentivou para fazerem aquilo que o catolicismo faz. E num futuro próximo não poderem acusar o catolicismo de fazer imagem de escultura. Essa é a verdadeira intenção. Não farás imagem de escultura daquilo que tem em cima nos céus, nem embaixo na terra. Nós vemos aqui imagens daquilo que tem, do que se teria em cima no céu. Nós temos imagens de anjos, temos imagens da volta de Jesus. A imagem superior esquerda mostra um anjo com aspecto feminino, sendo que a Bíblia não fala sobre isso. Os escultores dessas imagens aqui, são escultores católicos, mas que fizeram trabalho a pedido para igrejas evangélicas. Nas histórias bíblicas, a idolatria e a prática da magia sempre aparecem juntas. A prática da invocação dos mortos, extensamente proibida pelas Escrituras. Hoje é feito de muitas maneiras, até no meio evangélico. Quando se invoca um espírito, e aí eles dizem que é o Espírito Santo e começam a fazer várias outras orgias, pulam, gritam, fazem coisas semelhantes. Apocalipse 16:14 diz, porque eles são espíritos de demônios e operam milagres. Nós encontramos a orientação bíblica que esses mandamentos, essas orientações, deveriam ser pregadas a todas as nações para que elas se convertam. E nunca deveríamos dizer que os deuses deles, os falsos deuses, seriam o caminho certo. Nós encontramos hoje várias homenagens que são feitas para todas as religiões pagãs, uma grande salada chamada ecumenismo, aonde nas imagens que nós estamos vendo são feitas homenagens
A homenagem ela tem muito a ver com a veneração. A homenagem ela tem muito a ver com a questão da idolatria. Homenagens feitas a líderes religiosos não são novidade. Ezequiel 33, verso 8, diz: Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Deus advertiu que nós não dermos a mensagem para essas pessoas, que o caminho deles é um caminho de rebeldia contra Deus. Se nós não os advertirmos, nós compartilharemos sentença, e sentença ainda maior, de punição, pois ao sabermos, não compartilharmos, temos um crime muito grave. Quando diz, e tu não falares, nesse evento aqui nós vemos que eles não falam o que deve ser falado para eles. O que foi falado para eles foram elogios, que está escrito em Ezequiel que Deus vai requerer a omissão da mensagem. Deus vai cobrar a omissão da mensagem. Deus quer que nós sejamos educados, tratemos bem todas as pessoas, mas não podemos sacrificar a verdade. O que foi feito nesse evento aqui foi uma homenagem, não foi feita uma advertência. Nós devemos falar não para condenar, falar sim para salvar. Lucas 15, verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Devemos advertir as pessoas. Não farás imagem de escultura, não cometerás idolatria. Devemos obedecer a Deus para fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de se prepararem para a vinda do seu Salvador.